O que te disseram sobre a busca pelo sucesso e a transformação da mente, como se fosse apenas uma questão de técnica ou vontade, está incompleto. Napoleon Hill passou a vida entrevistando os homens mais influentes do seu tempo, não para criar uma fórmula mágica, mas para revelar que a mente humana, desordenada e entregue a pensamentos aleatórios, é o maior obstáculo para quem deseja realizar qualquer propósito. A verdadeira mudança não acontece pela força do esforço humano isolado, mas quando a mente é calibrada por um padrão superior. Deixe seu amém nos comentários e se inscreva agora se você busca uma clareza mental que vai muito além das distrações e do barulho do mundo atual. Você não está aqui por acaso, e separar este tempo para alinhar o seu pensamento é o primeiro passo para uma mudança irreversível. O que vamos considerar agora não é uma técnica de autoajuda efêmera, mas o fundamento sobre como a estrutura do nosso intelecto responde à verdade. Antes de mergulharmos no que torna sua mente capaz de uma renovação real, feche os olhos por um breve momento, respire fundo e silencie as vozes do lado de fora. O que a Bíblia ensina e o que os princípios de Hill tocam superficialmente é que o homem não domina seu destino sem antes, e, essencialmente, permitir que seu interior seja governado por um propósito claro e por princípios imutáveis que não dependem das circunstâncias. A obsessão de Hill por descobrir a chave para a prosperidade revelou um padrão inquestionável. A maioria das pessoas fracassa simplesmente porque nunca definiu um objetivo com absoluta clareza. Mas as Escrituras vão um passo além e definem o porquê disso. Um espírito dividido não pode receber nada do alto. O livro de Tiago é cristalino sobre o homem de ânimo dobre, aquele que é instável em todos os seus caminhos. Napoleon Hill observou esse fenômeno em seus estudos e chamou de indecisão o precursor do fracasso. A Bíblia chama de falta de raiz e de dúvida. Quando você permite que sua mente seja bombardeada por 1000 direções, sua capacidade de realização morre. A mudança, portanto, exige uma purificação do que habita o seu foco. Não se trata de repetir mantras positivos, mas de purificar a fonte dos seus pensamentos, substituindo o medo da escassez pela convicção daquilo que foi prometido para quem busca sabedoria. Quando Hill falava sobre a transmutação do desejo, ele estava na prática, descrevendo a disciplina dos pensamentos que Paulo instruiu aos filipenses. Tudo o que é verdadeiro, tudo o que é respeitável, tudo o que é justo, tudo o que é puro. Se há alguma virtude, se há algum louvor, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. É impossível manter uma mentalidade vencedora se o lixo da negatividade, da reclamação e da comparação está ocupando todo o espaço disponível na sua mente ao final de cada dia. A maioria das pessoas termina a jornada carregando o peso das horas passadas, quando a única maneira de regenerar a mente é através da limpeza do registro diário. Antes de dormir, o exercício de entregar o controle daquilo que você não pode mudar é o que permite que seu subconsciente trabalhe em harmonia e não em ansiedade. Muitos buscam o sucesso como quem busca um pote de ouro no fim de um arco-íris, esquecendo que Hill concluiu suas obras afirmando que o maior tesouro é a paz de espírito. Sem essa paz, o sucesso é um fardo. Você já deve ter notado que a ansiedade corrói a inteligência. Quando o medo assume o comando, sua visão periférica se fecha e você perde a oportunidade que estava logo à sua frente. Isso acontece porque a estrutura do medo é uma grade que bloqueia o fluxo da criatividade e da fé. A Bíblia, no livro de Josué, não dá um conselho, mas uma ordem. Não tenhas medo, nem te espantes. O comando aqui é uma ferramenta de gestão mental. Você é quem decide qual pensamento entra e qual é convidado a sair.
Napoleon Hill identificou que os grandes líderes eram capazes de bloquear emoções destrutivas com uma eficiência fria. Você, como cristão, tem um instrumento para isso: a renovação do entendimento. Mudar a mentalidade é um processo que começa pela identificação dos fantasmas que você alimenta. Qual é o medo que te ronda toda vez que você tenta avançar? Hill catalogou o medo da crítica, da velhice, da pobreza e da doença. Se você expõe esse medo diante da palavra, você percebe que cada um deles é apenas uma forma de incredulidade. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Ao ancorar a mente nessa verdade, você remove o poder desses fantasmas. A mente não suporta o vácuo. Ela sempre estará ocupada com algo. Ou ela é preenchida por projetos e promessas, ou é escravizada por desculpas e temores. O que você escolhe nutrir nesta noite vai ditar o seu despertar na manhã seguinte. Esta mensagem serve para expurgar a dúvida que te paralisa, tratando-a não como uma emoção natural, mas como uma falha na sua estrutura de pensamento que precisa ser corrigida com prontidão. Existe um detalhe que quase todos os leitores de Hill ignoram, por buscarem apenas o ganho material, o princípio do esforço cooperativo. Ninguém prospera sozinho, e aquele que caminha em isolamento mental, fechado em seus próprios problemas, está fadado ao atrito. A Bíblia chama isso de viver segundo a carne, onde o homem busca a solução por meios puramente horizontais. Hill notou que os grandes magnatas da história recorriam a conselheiros e mantinham um ambiente de ideias elevadas. Qual é o ambiente das ideias que você frequenta? Se sua mente é o seu maior patrimônio, por que você a deixa ser invadida por conteúdos que drenam a sua energia? A mudança definitiva exige que você estabeleça guardas nas portas da sua mente. Se algo não te ajuda a cumprir um propósito definido, não deve ter autorização para habitar sua memória. A persistência, que Hill coloca como o elo comum entre todos os que alcançaram a fortuna, nada mais é do que a tradução da fé em ação. O cristão que tem propósito não desiste porque ele sabe de quem recebeu a promessa. A persistência sem fé é teimosia, mas a persistência com fé é a assinatura de quem entende que o tempo é um recurso divino, não uma moeda que se gasta em frustração. A cada noite, ao revisar o seu dia, você deve perguntar: eu apliquei a regra da excelência ou eu aceitei a mediocridade? Se você se acostumar a aceitar a mediocridade hoje, sua mente estará treinada para o fracasso amanhã. O padrão que você define para si mesmo é a régua pela qual o mundo te medirá. Napoleon Hill sabia que, se você deseja mudar o resultado, precisa mudar a autoimagem antes de mudar a conta bancária. E isso só acontece quando sua identidade é fixada onde não pode ser abalada. A diferença entre o homem que domina a própria mente e aquele que é dominado pelas circunstâncias reside na capacidade de silenciar o ruído. Hill descreveu a mente como um campo fértil, mas ele omitiu, ou talvez tenha deixado que o observador atento descobrisse sozinho que a terra por si só não escolhe a semente. Ela recebe o que é lançado sobre ela. Se você tem permitido que pensamentos de escassez, medo ou dúvida germinem no seu jardim mental, não pode culpar o solo pela colheita amarga. O processo de transformação exige uma poda severa. Por vezes, para que a sua mente se torne um motor de prosperidade, você precisará descartar ideias, conceitos e até círculos de convivência que foram enraizados durante anos e que hoje agem apenas como sugadores de vitalidade. Pense num carvalho robusto. Ele não cresce misturado aos arbustos que disputam o mesmo nutriente precário. Ele domina o espaço porque suas raízes buscam o que é profundo. Onde suas raízes mentais estão buscando alimento esta noite?
Muitos tentam aplicar as leis do sucesso, ignorando a necessidade de uma ética que sustente o próprio peso dessas conquistas. Hill observou magnatas que, no auge, sentiam um vazio inexplicável porque suas mentes estavam saturadas de mecanismos, mas desprovidas de propósito transcendental. O sucesso que se sustenta não é aquele que se baseia apenas na troca de valores monetários, mas aquele que flui da contribuição. Quando você entende que a sua capacidade de criar valor para o próximo é o que, em última análise, determina a sua abundância, o medo da perda desaparece. O medo é, essencialmente, uma preocupação com o ego. A Bíblia ensina que o amor lança fora o medo, pois no amor a atenção sai do eu e se direciona ao outro e ao todo. Ao alinhar o princípio do objetivo definido com um senso de serviço, você para de tentar vencer através da força bruta e passa a operar em conformidade com leis maiores. Observe o mecanismo da sugestão, o pilar que sustenta toda a retórica de Hill. A sugestão não é mágica, é uma ciência de repetição. Você se torna aquilo que repete, quer deseje, quer não. Se a sua narrativa interna diz que a vida é difícil, ou isso nunca vai dar certo, você construiu um cárcere de onde só você possui a chave para sair. A mudança de hábito não acontece por um desejo súbito num domingo à tarde. Ela ocorre quando você ocupa as horas de vigília com estímulos contrários à sua antiga limitação. Durante o sono, o cérebro processa o que foi priorizado ao longo das horas de sol. Por isso, a qualidade do que você consome antes de se deitar é a sementeira do dia seguinte. O que você tem nutrido na sua última hora de consciência? O consumo de informações caóticas, notícias de catástrofes ou redes sociais que geram comparação constante são sabotadores da arquitetura da sua mente. Existe um inimigo comum nessa jornada: a pressa disfarçada de produtividade. Você acredita que estar ocupado é o mesmo que estar progredindo, mas o movimento sem direção é apenas uma forma elegante de exaustão. Eu insistia em um propósito definido não por capricho, mas porque um alvo claro age como um filtro. Quando o alvo está definido, você descarta naturalmente o que é irrelevante. O drama desnecessário, as opiniões de quem não construiu nada, o peso de culpas passadas, tudo isso é filtrado quando a visão de quem você é e do que está construindo assume o centro. Mudar a mente requer coragem para desaprender o que foi ensinado pelo conformismo. Imagine a liberdade de não ser mais refém de uma opinião externa sobre a sua capacidade. A verdadeira independência acontece quando a sua validação deixa de ser externa e passa a ser fundamentada na consistência das suas ações com os seus princípios. Vamos aprofundar nesse conceito, a responsabilidade total. Existe um conforto perigoso em culpar a economia, a família ou o passado pelos resultados insuficientes do presente. É uma postura infantil que impede o crescimento. Enquanto você tiver um culpado, você terá um dono, porque quem detém a culpa detém o poder sobre a sua trajetória. Ao assumir a responsabilidade total, você pode sofrer o peso do erro, mas ganha a chave da liberdade. Napoleon Hill sabia que os fracassos são, na verdade, lições de rota. A mente treinada para o sucesso não vê erro como derrota, mas como dado estatístico que precisa de ajuste. O fracasso é apenas uma falha de estratégia, não uma sentença de identidade. Quantas vezes você parou num projeto não porque a ideia era ruim, mas porque a sua convicção sobre o potencial dela se esgotou antes da colheita? A paciência é a prova de que você acredita na semente que plantou. Considere a ideia do mastermind sob a ótica da clareza. Você não precisa buscar em dezenas de lugares respostas para o seu momento atual. O excesso de informações causa paralisia.
O que você precisa é da combinação correta de mentes que pensem na mesma frequência de construção. Se você se sente isolado, é talvez porque esteja procurando conexão onde só existe conveniência. Mudar a mentalidade é, por vezes, um processo solitário antes de se tornar comunitário. Você deve estar disposto a ser incompreendido pelo antigo círculo para que o novo círculo possa se formar. Essa transição custa energia, custa ego e custa o silêncio necessário para discernir a próxima manobra. Não subestime a capacidade da sua mente de reorganizar a sua realidade material assim que a sua realidade interna for estabilizada. O mundo exterior é apenas um espelho do seu ordenamento interno. Se o espelho reflete algo que te desagrada, não é o espelho que deve ser trocado, é o padrão de pensamento que deve ser refinado. Muitos buscam fórmulas para obter atalhos na vida, acreditando que existe um segredo que, se revelado, poupará o esforço da construção. Hill foi exaustivo em provar que o sucesso é um sistema, não um evento. A disciplina de hoje é o investimento que paga dividendos amanhã, mas o problema da maioria é querer o dividendo antes do aporte. Se você pudesse, nesta noite, desinstalar da sua mente a crença de que a sorte é o que separa o vencedor do fracassado, o que restaria? Restaria o trabalho, a persistência, o ajuste de rota e a visão inabalável. Nada disso pode ser transferido de uma mente para a outra por osmose. É preciso processar, filtrar, digerir e aplicar. O conhecimento sem aplicação é apenas um acúmulo que incha o intelecto, mas mantém o caráter na mediocridade. Prepare-se, pois o ajuste mental que exige a sua completa atenção começa agora, no silêncio da sua reflexão, onde nenhuma máscara pode ser usada. A clareza que você tanto busca muitas vezes não aparece no barulho do dia, mas na quietude, onde o pensamento se permite ser testado. Imagine um escultor diante de um bloco bruto de mármore. O trabalho ali não consiste em acrescentar nada, mas em remover tudo o que não pertence àquela obra. Sua mente, no estado em que se encontra após anos de exposição a ruídos externos, exigências alheias e medos herdados, é esse bloco que precisa ser esculpido. Você tem sofrido por tentar ser tudo para todos, enquanto negligencia o arquiteto que vive dentro das suas decisões. O que a maioria das pessoas chama de destino é, na verdade, uma sequência de escolhas tomadas no piloto automático, baseadas em padrões que nem sequer foram validados pelo seu próprio julgamento. Quando você dorme hoje, está dando o comando de continuar operando a partir desses mesmos padrões, a menos que decida, conscientemente, reprogramar a trilha de processamento das suas intenções. O segredo da maestria não reside na complexidade, mas na simplificação absoluta do foco. Observe como a natureza opera. Uma semente não tenta se tornar uma árvore através de um esforço frenético e desordenado. Ela apenas segue o protocolo intrínseco de crescimento, respeitando as estações. Você, ao contrário, quer colher o fruto sem permitir o tempo da raiz. A ansiedade que você sente é o resultado direto dessa dissonância temporal. Você vive no futuro, preocupado com resultados que ainda não existem, ignorando a construção necessária no presente. Napoleon Hill descreveu exaustivamente como a mente humana atrai para si circunstâncias que estão em harmonia com os seus pensamentos dominantes. Se o seu pensamento dominante é a dúvida, o seu ambiente será caótico. É uma lei tão precisa quanto a da gravidade. Se o seu ambiente financeiro, relacional ou pessoal parece estagnado, não peça novas oportunidades. Peça uma nova capacidade de processar a realidade, pois, com a percepção certa, as oportunidades atuais deixarão de ser invisíveis. O obstáculo, na verdade, muitas vezes não é o que está diante de você,
mas a crença de que você não possui a ferramenta interna para superá-lo. Existe uma armadilha fatal no conforto da zona conhecida. O cérebro humano é desenhado para a preservação de energia, o que significa que ele tentará sempre te convencer a repetir o que já foi feito, mesmo que o resultado tenha sido medíocre ou destrutivo. É a voz do conformismo sussurrando que é assim mesmo, que sempre foi feito desta forma. Toda vez que você cede a esse impulso de repetição, em vez de buscar a inovação comportamental, você está consolidando correntes invisíveis. A liberdade, a verdadeira liberdade, começa quando você retoma o comando do seu diálogo interno. Durante este período de descanso que se aproxima, tente por um momento desconstruir a ideia de que o sucesso exige sacrifício de integridade ou exaustão física insustentável. O sucesso é, fundamentalmente, uma questão de alinhamento. Quando o que você pensa, o que você diz e o que você faz convergem para um único ponto de propósito, uma energia incomum é liberada. Você para de desperdiçar o seu recurso mais precioso, a energia mental, com conflitos internos e arrependimentos. Considere por um instante o custo de continuar a ignorar os sinais da sua própria insatisfação. A insatisfação, quando interpretada corretamente, não é um sintoma a ser medicado ou ignorado. Ela é um GPS. Ela aponta exatamente para a lacuna entre quem você é e quem você sabe que poderia ser. A maioria das pessoas passa a vida tentando calar esse GPS com entretenimento barato, com opiniões superficiais ou com a busca por validação externa e acabam por arruinar a única coisa que realmente possuíam, a singularidade do seu propósito. Se hoje você se sente frustrado, entenda isso como um sinal de inteligência. Sua alma sabe que há mais e que o caminho atual já não sustenta a pessoa em que você está se transformando. O perigo real não é falhar em algo grandioso. O perigo é ter sucesso em algo que não faz sentido para o seu eu profundo. Você já deve ter visto pessoas com todos os recursos materiais, mas que carregam uma pobreza de espírito palpável. Não caia na armadilha de medir a sua progressão apenas pelos indicadores que a sociedade, que muitas vezes é cega quanto aos valores internos, impõe. Para que a transformação seja permanente, a mudança deve ser de natureza estrutural. Não estamos tratando aqui de uma motivação momentânea que se dissipa ao primeiro sinal de dificuldade, como o sol que seca o orvalho da manhã. Estamos falando de um fundamento, um alicerce. Cada pensamento que você aceita como verdadeiro age como um tijolo na construção da sua realidade futura. O que você vai ouvir, o que você vai ler, com quem você vai gastar o seu tempo, tudo isso são matérias-primas que você introduz no seu sistema de processamento. A disciplina de selecionar a qualidade dessa matéria-prima é o que diferencia os realizadores daqueles que vivem no plano do "se um dia eu tivesse". Oportunidades não batem em portas fechadas, e a sua porta permanece fechada enquanto a sua mente estiver ocupada com a escassez. Comece a operar sob a crença de que os recursos necessários virão no momento em que você provar a si mesmo ser um gestor competente do pouco que já tem. A vida obedece a uma contabilidade exata. O que você não sabe usar, você perde o direito de possuir. Sinta agora o peso das escolhas que precisam ser feitas. Não é algo que pode ser delegado. Ninguém pode construir o seu caráter por você. Assim como ninguém pode se exercitar em seu lugar para que você colha os benefícios da saúde. Existe um imperativo na ação. Você já tem informações suficientes para mudar a sua trajetória nos próximos 6 meses de forma dramática. O que falta não é conhecimento, é a transposição do conhecimento para o comportamento diário. Olhe para o passado, não com arrependimento,
mas como uma biblioteca de dados. O que funcionou? O que foi pura perda de tempo? Extraia a lição, descarte o peso emocional e siga em frente com um plano renovado. O ser humano que se recusa a aprender com o que já viveu está condenado a repetir o ciclo eternamente. E aqui reside o ponto que muda tudo. A percepção de que você detém o poder de encerrar o ciclo agora mesmo, na calma desta noite, através do seu novo compromisso de autogerenciamento. A ideia de que o tempo é um recurso esgotável é a chave para a urgência necessária. Se você não gerenciar a sua mente, ela será ocupada por influências externas que não possuem o menor interesse em ver o seu crescimento. É uma forma de soberania pessoal. O seu terreno mental é sagrado e você é o único responsável por decidir o que pode ou não criar raízes ali. A cada momento em que você se perde em preocupações infrutíferas, você está perdendo o controle do seu destino. A sorte, como costumamos usar esse termo, é meramente o ponto onde a preparação encontra a oportunidade. E a preparação? Bem, essa é a única variável que está 100% sob seu domínio. Se você se preparar com intensidade, a oportunidade parecerá um desdobramento natural dos eventos. Se você permanecer na inércia, parecerá que a vida é um emaranhado de eventos caóticos sobre os quais você não tem poder de influência. A diferença está na visão de mundo que você cultiva antes mesmo de sair da cama pela manhã. Não busque validação para o seu processo de mudança antes de ter colhido os primeiros resultados visíveis. O ceticismo daqueles que o cercam é natural, pois a sua transformação é um lembrete vivo da inércia deles. Mantenha o silêncio, mantenha a constância e foque na melhoria invisível, aquela que ocorre nos bastidores antes do aplauso que virá mais tarde. O que deve ser o seu maior foco é a estabilização das suas reações aos estímulos do cotidiano. Se algo te tira do sério facilmente, você não está no controle. O estímulo está no controle de você. A verdadeira força está na capacidade de escolher a sua resposta, em vez de reagir mecanicamente às pressões externas. Esse processo de construção requer resiliência. Algumas noites, você se sentirá tentado a desistir e retornar ao velho eu, que era, no fim das contas, mais familiar e previsível. É nesse exato momento de resistência que a sua transformação ganha o seu valor mais profundo. Se fosse fácil, qualquer pessoa alcançaria a maestria. Mas é a dificuldade do processo que garante a exclusividade do resultado. Muitas pessoas confundem o desejo ardente com a mera vontade de ter algo. É aqui que reside a primeira grande armadilha da mente. Desejar não é o mesmo que possuir a convicção absoluta de uma posse que ainda não se materializou. O segredo que poucos compreendem é que o cérebro humano é desenhado para buscar atalhos, e o atalho mais comum é o sonho vago. Um desejo vago morre diante do primeiro obstáculo real, pois não tem alicerce. A persistência exige um combustível que não provém do otimismo simples, mas de uma decisão inabalável. Quando você decide que algo será realidade, os fatos do mundo externo começam a perder o poder de te paralisar. Eles passam a ser apenas dados, obstáculos passageiros em uma rota que você já determinou. O que te disseram sobre sorte e destino muitas vezes ignora essa mecânica fundamental. O sucesso não é uma corrida de velocidade, é uma maratona de fidelidade ao seu próprio objetivo, mesmo quando ninguém mais entende a sua obsessão. Observe a natureza de um hábito. Ele é, essencialmente, a automatização das suas respostas. Se você passa anos reagindo com medo às notícias, com raiva às críticas e com desespero aos problemas financeiros, você construiu um caminho neural tão consolidado que a sua mente considera esse comportamento o seu estado natural. Mudar isso é, literalmente, reconfigurar o hardware da sua existência.
Isso não acontece por um estalar de dedos, mas pelo esforço consciente de interromper o ciclo na fração de segundo antes da reação. Ali mora a sua liberdade. O intervalo entre o estímulo e a sua resposta é o maior ativo que você possui. Expandir esse intervalo, permitindo-se escolher o pensamento que vai conduzir a sua ação, é a diferença entre ser uma folha ao vento e ser o navegador do seu próprio navio. Quem não domina esse intervalo torna-se escravo das circunstâncias. E o custo de ser um escravo é alto demais. Você acaba entregando a sua vida à sorte, à opinião dos outros e às intempéries da economia, enquanto ignora que o único mercado sobre o qual você tem exclusividade total é o mercado da sua própria mente. Considere agora a importância da associação. Frequentemente, a sua mente reflete o ambiente que você consome e as mentes que você frequenta. O cérebro é mimético por natureza. Ele absorve padrões como uma esponja absorve água. Se você se rodeia de mediocridade, a sua mente irá, inconscientemente, nivelar-se por baixo para buscar conforto e aceitação. Não é que as pessoas ao seu redor sejam necessariamente o problema, mas a sua vulnerabilidade à influência sugere que você precisa ser o guardião do que entra. Isso exige a coragem de se afastar, às vezes de forma silenciosa e educada, daquelas fontes de negatividade que drenam a sua energia criativa. Lembre-se, o seu tempo é finito. Se cada minuto é uma moeda de troca, você está gastando a sua vida em conversas que te impulsionam ou em ciclos de queixas que te mantêm estagnado. A mudança que você busca começa quando você se torna impiedoso com a qualidade dos pensamentos que permite habitar a sua mente durante as horas que antecedem o sono. A escassez de recursos, na verdade, muitas vezes é apenas uma escassez de engenhosidade. Quando alguém diz que não tem como realizar um objetivo por falta de algo, essa pessoa está confessando que parou de procurar alternativas. A mente, quando focada e sob pressão de um objetivo claro, começa a enxergar conexões invisíveis para quem está em estado de passividade. O problema não é o objetivo estar distante. O problema é a sua percepção de possibilidade estar estreita. Se você acredita que o seu campo de visão é tudo o que existe, você nunca verá o que está logo além da curva. A audácia de acreditar que o resultado é inevitável força o seu cérebro a buscar evidências de suporte, enquanto a dúvida força-o a buscar evidências de falha. Você escolhe, a cada respiração, o que está procurando. A grande revelação aqui é que o mundo não te entrega o que você quer, ele entrega o que você é. E se você é uma pessoa que sucumbe à primeira barreira, o mundo lhe oferecerá mais barreiras para testar a sua consistência. Pense num cenário onde alguém decide que, a partir de hoje, nenhuma opinião externa terá mais peso do que a visão clara que construiu internamente. Essa pessoa não se torna arrogante, ela se torna centrada. A validação deixa de ser externa porque a autogestão se tornou a bússola. As derrotas, que para outros parecem muros, para essa pessoa são apenas lições de rotas que não funcionam. O conceito de erro é dissolvido quando você entende que fracassar é apenas um dado estatístico sobre o que não deve ser repetido. Se você retira o peso emocional do erro, você remove o medo. Sem o medo, a ação é rápida, precisa e constante. É exatamente aqui que a maioria das pessoas trava. Elas amam o resultado, mas desprezam o processo de construção. Querem a colheita, mas não têm paciência para adubar o terreno, nem coragem para arrancar as ervas daninhas que crescem à noite enquanto todos dormem. O seu sucesso depende fundamentalmente da sua capacidade de ser o seu próprio supervisor, punindo a si mesmo quando cede ao lazer improdutivo e recompensando a si mesmo quando alcança as pequenas metas de autodomínio. A estrutura da sua fala também molda a sua realidade. Observe como você se descreve.
Eu tento. Quem sabe? É difícil. Se tudo der certo. Essas expressões são decretos de limitação. Elas criam uma zona de escape onde você se permite falhar sem culpa. Mudar a linguagem é o primeiro passo para mudar a estrutura da sua personalidade. Troque a dúvida pela intenção. Troque a possibilidade pela direção. Quando você para de dizer que algo é difícil e passa a encarar como um problema complexo que exige uma solução estruturada, a sua mente para de buscar desculpas e começa a buscar algoritmos de solução. É uma mudança de perspectiva que transforma o cansaço em combustível e a oposição em desafio. A resistência que você sente não é um sinal de que está no caminho errado. Ela é o sinal de que você está rompendo uma barreira de proteção do seu velho eu. Muitas vezes, a mente bloqueia o avanço por excesso de previsibilidade. Vivemos no mesmo ciclo, bebemos do mesmo conhecimento, conversamos com as mesmas pessoas. Essa uniformidade cria a ilusão de segurança. Porém, na base da pirâmide do pensamento, existe um perigo oculto: o conforto. É no conforto que as ambições apodrecem. Quando a sua vida se torna previsível demais, os seus circuitos cerebrais entram em modo de economia de energia e a criatividade morre. A busca pela maestria exige que você provoque a si mesmo com situações que te forcem a sair do lugar comum. Pode ser um novo hábito de leitura, o estudo de um assunto que parece desafiador demais para o seu entendimento atual, ou o desapego de uma rotina que já serviu o seu propósito, mas que hoje é um grilhão invisível. A vida nunca vai te pedir permissão para mudar. Ela apenas mudará, e se você estiver estagnado, será esmagado pela mudança. Se você estiver em movimento, a mudança será o veículo da sua ascensão. Existe um mecanismo curioso sobre como as ideias se transformam em ações tangíveis. Tudo começa com a visualização clara, quase tátil, do que se deseja. Não é uma fantasia lúdica, é um planejamento mental detalhado. Se você não consegue visualizar o processo do início ao fim, você não tem um objetivo, você tem uma quimera. A mente precisa de um roteiro. Ela é uma máquina de buscar padrões, e se você não fornece o padrão de sucesso, ela repetirá o padrão de sobrevivência, que, invariavelmente, é mediano. Para que a sua mente nunca mais seja a mesma, é preciso que você insira uma nova codificação, deliberada, uma que dite exatamente quais prioridades devem governar o seu dia. Ao deitar a cabeça no travesseiro à noite, a pergunta que importa não é o que você conquistou, mas quem você se tornou durante o processo. Se a sua mente foi mais firme hoje do que foi ontem, você venceu a guerra mais importante. A guerra, afinal, não é contra o mundo, é contra a sua tendência natural de relaxar quando as coisas começam a exigir um pouco mais de esforço. O tempo que você dedica a esta reflexão não é um tempo perdido de sono, é um investimento na arquitetura da sua consciência. Muitas pessoas dormem para apagar o dia, mas a sua mente é uma ferramenta poderosa que precisa de direção mesmo quando você está desperto. Durante o dia, aprenda a observar os seus próprios pensamentos como se fossem visitantes em uma sala. Deixe que os pensamentos inúteis entrem por uma porta e saiam pela outra. Não se apegue ao que não te edifica. A sua mente é um jardim. Se você não planta as sementes que deseja colher, você colherá o que cair pelo vento: ervas daninhas, amargura, desânimo. Se você não cuidar do que entra no seu ambiente mental, você está permitindo que qualquer pessoa dite o estado do seu espírito. Isso é uma negligência que custa o seu futuro. A maestria, afinal, não é sobre controle absoluto, mas sobre a decisão consciente de não aceitar nada que não alinhe com o destino que você desenhou para si mesmo. Este processo é profundo, é silencioso e, o mais importante, é o único caminho para quem não se contenta com a mediocridade que é imposta pela massa.
Existem padrões de comportamento que se instalam como vírus em um sistema operacional. Você os absorveu por osmose, através de observação passiva de pessoas ao seu redor, e agora eles operam no seu inconsciente como se fossem verdades fundamentais sobre a realidade. O perigo de ter uma mente não examinada é justamente esse. Você assume como impossível aquilo que é apenas difícil e aceita como fatalidade o que nada mais é do que o resultado acumulado de escolhas que você fez no piloto automático. A maioria das pessoas vive sob o efeito de uma hipnose coletiva, onde a crença de que a sorte ou o talento nato são os únicos arquitetos do sucesso os livra da responsabilidade pessoal. Eles olham para o topo da montanha e veem um destino inalcançável, quando na verdade o topo é apenas o resultado de um passo executado com propósito, repetido milhares de vezes, sem que a intenção se perdesse no caminho. Considere agora um indivíduo que decide, por pura conveniência, que o esforço é uma variável opcional na sua vida. Ele justifica a sua estagnação atribuindo-a a variáveis externas: a economia, o ambiente de trabalho, a família, o acaso. Esse é o caminho mais rápido para a obsolescência pessoal. O problema é que, uma vez que a culpa é transferida para fora, o seu poder de mudança desaparece imediatamente, pois você não pode mudar o mundo, mas pode dominar os seus impulsos. Imagine alguém que, ao ser confrontado com uma tarefa que exige um grau de resiliência que ele ainda não possui, escolhe abandonar o projeto sob a desculpa de que não era a hora certa ou não era o momento ideal. Esta é a forma mais insidiosa de autodestruição mental, o autoengano, que parece prudência. O custo de continuar ignorando esse mecanismo é a calcificação da sua mediocridade. Cada vez que você cede ao conforto, em vez do crescimento, você imprime uma cicatriz mais profunda no seu caráter, tornando o próximo desafio ainda mais intimidador, não porque a realidade mudou, mas porque a sua capacidade de enfrentá-la diminuiu. A sua mente, quando submetida a este treinamento diário de consciência, para de ser uma espectadora do seu destino e passa a ser a projetista. A pergunta que deve ecoar enquanto você se prepara para o descanso não é sobre o que você possui ou deixou de possuir, mas sobre o quanto a sua vontade foi subjugada pelos seus medos nas últimas 12 horas. Se o seu desejo de ser alguém maior do que você é hoje não é forte o suficiente para quebrar a rotina inútil, então o problema não é a falta de oportunidade. É a falta de um desejo ardente, aquele motor invisível que Napoleon Hill descreveu como a única base sólida para qualquer conquista duradoura. Sem o desejo transbordante, você é apenas mais uma folha levada pelo vento das circunstâncias. E o vento, por natureza, não leva ninguém ao cume de lugar nenhum. Ele apenas espalha os destinos sem rumo pelos vales onde o conformismo é a única moeda de troca. Entenda que o ambiente mental que você habita é um reflexo do que você consome. Se você alimenta a sua consciência com informações triviais, reclamações constantes sobre a vida e narrativas de derrota, não espere ter a clareza mental necessária para resolver problemas complexos ou tomar decisões de alto impacto. Existe uma desinformação perigosa que circula por aí, sugerindo que você pode transformar a sua vida mudando apenas o seu pensamento positivo, mas isso ignora a necessidade absoluta da ação. Pensamento, quando isolado da ação e da persistência, nada mais é do que um sonho desperdiçado. O real ganho de perspectiva acontece quando você força a sua mente a processar, mesmo nas horas de repouso, a estratégia do seu próximo passo. É como um jogador de xadrez que estuda partidas passadas antes de dormir. Ele não está apenas revivendo o jogo.
Ele está programando os seus instintos para reconhecer padrões de vitória que, no calor da batalha, pareceriam invisíveis. Talvez você pergunte por que essa mudança parece tão solitária. A resposta está na própria natureza da distinção. A grande massa prefere a facilidade do esquecimento. Eles querem que você durma sem questionar, para que eles possam continuar a caminhar em direção ao abismo sem serem incomodados pelo brilho de alguém que decidiu deliberadamente ser excepcional. A sua jornada contra o conformismo é uma rebelião silenciosa. Ninguém precisa saber o que você está processando. Ninguém precisa aplaudir a sua nova disciplina, mas o resultado dessa operação noturna será evidente para qualquer um que saiba observar a diferença entre alguém que vive de acordo com a sorte e alguém que vive de acordo com um código. A recompensa pela vigilância é a soberania. Quando você domina a sua mente, você descobre que as correntes que o prendiam ao passado eram feitas de ar, e que, a qualquer momento, você poderia ter se libertado apenas exercendo o poder da sua própria decisão. O medo, muitas vezes citado como o maior obstáculo, é na verdade apenas uma reação química diante da incerteza. A sua mente biológica tenta te preservar, evitando que você entre em territórios desconhecidos, porque no seu DNA de sobrevivência, o novo é sinônimo de perigo. Mas você não vive na era das cavernas. Você vive em um tempo onde a segurança é a maior armadilha. A verdadeira segurança não está em evitar o risco, mas na capacidade ilimitada de se adaptar e superar. Se você entende que o medo é apenas uma sinalização de que você está pisando em solo que expande as suas fronteiras, você começa a abraçar o desconforto como um sinal de progresso. A mudança definitiva na sua mente começa quando você para de reagir aos eventos e passa a ditar a interpretação deles. O evento não tem poder sobre você. O poder reside na interpretação que você concede a ele através do seu filtro de crenças. Mude o filtro e você mudará a realidade. Muitos acreditam que para mudar a vida precisam mudar os recursos financeiros ou as pessoas ao redor, mas essas são mudanças de nível superficial. A mudança estrutural acontece no nível da identidade. É quando você decide, não apenas que quer ter mais sucesso, mas que você é o tipo de pessoa que não aceita ser menos do que o seu potencial máximo. Essa identidade não se constrói em dias de sol. Ela é forjada no escuro, durante as longas horas de reflexão em que você se obriga a alinhar as suas ações com o seu propósito. A persistência é apenas um subproduto dessa identidade. Se você se define como um vencedor, perder é um evento temporário. Se você se define como alguém que está apenas tentando a sorte, qualquer obstáculo é o sinal definitivo para desistir. A diferença está puramente na base lógica sobre a qual você construiu a sua percepção de quem você é. A sua mente, quando renovada por uma perspectiva que ultrapassa o óbvio, deixa de ser um registro passivo do passado para se tornar a arquiteta do futuro que o Criador desenhou para você. O medo, a paralisia e a indecisão não são mais donos do seu destino, porque você compreendeu que a base da verdadeira mudança não está em forças externas, mas na autoridade que você exerce sobre o que aceita como verdade dentro de si. Quando você alinha o seu propósito com os princípios imutáveis que sustentam a vida, o que parecia um abismo intransponível, revela-se apenas como um passo necessário para o seu crescimento. É na quietude da sua decisão, no compromisso inabalável de não negociar a sua identidade com as circunstâncias momentâneas, que o extraordinário se torna o seu novo normal. Não se trata de sorte ou de coincidências favoráveis, mas de uma coerência profunda entre quem você é em essência e como você se posiciona diante do mundo. Cada escolha, a partir de agora, carrega o peso dessa nova clareza. Sua mente, agora transformada,
Não busca mais migalhas de validação, mas a plenitude do propósito que lhe foi confiado. A mensagem de que você é capaz de moldar a sua realidade não é apenas uma estratégia de autoaprimoramento, mas o reconhecimento de que há uma força operante dentro de você, capaz de transformar o vazio em direção e a dúvida em convicção absoluta. O que você fará amanhã ao despertar não será uma repetição do ontem, pois a lente pela qual você observa a vida foi ajustada. A partir desta noite, você caminha sob uma nova autoridade mental, pronto para colher os frutos de uma decisão firme que marca o início de uma trajetória sem volta em direção à sua melhor versão. Se você sente no seu espírito que esta mensagem trouxe a clareza que faltava para virar essa chave na sua mente, deixe o seu amém aqui nos comentários como um selo de compromisso com o seu propósito. Não deixe que essa faísca se apague. Compartilhe este vídeo com alguém que também precisa despertar para o seu verdadeiro potencial. E inscreva-se no canal para continuarmos nossa jornada diária de renovação da mente e de crescimento constante. Que a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guarde o seu coração e a sua mente em Cristo Jesus, guiando cada um dos seus passos a partir de agora. Vá em frente, com fé e ação, pois o seu futuro é muito maior do que o seu passado.